Olá você, tudo jóia? Aqui quem está falando é o professor Júlio Alexandre e nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de ensino religioso e da correção do PET 4, semana 3. Mas antes de nós falarmos sobre o cristianismo, que é o assunto da nossa aula de hoje, eu gostaria de saber, você já se inscreveu no nosso canal? Vamos lá, eu ajudo você, você me ajuda, nós nos ajudamos e assim nós produzimos mais conteúdos, mais correções e todo mundo sai ganhando, não é verdade? Ajuda também seu colega, seja ele da sua sala, seja ele do sexto, do sétimo, do nono ano, tem um tio lá que ajuda a gente, nos dá as correções, nos ensina a matéria. Inscreveu, compartilhou, deu like? Agora sim, vamos começar a nossa aula. Na semana passada, nós falamos das principais religiões no mundo. E dentre elas, a maior religião foi o cristianismo. Nós vamos pegar então a maior religião do mundo e estudá-la no Brasil, porque no Brasil também a maior religião é a religião cristã. E quando eu falo em cristianismo ou religião cristã, é claro que eu estou considerando o cristianismo e todas as vertentes que nós temos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas vertentes depois. Mas antes disso, só recordando, nós dissemos na semana passada que o cristianismo tem 2,3 bilhões de seguidores. Agora, você sabe quais são os principais grupos cristãos aqui no Brasil? Tem um texto aqui que fala um pouco sobre isso. Nós vamos comentá-lo. Cristianismo no Brasil. Conforme vimos na aula passada, o cristianismo é uma religião que se originou há cerca de 2.000 anos atrás no Oriente Médio. Ele foi fundado pelos seguidores de um rabino chamado Jesus. Muitas pessoas acreditaram e acreditam que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, o Filho de Deus, o Messias prometido que veio ao mundo para perdoar os pecados dos seres humanos. Após a morte de Cristo, os seus seguidores eles começaram a se reunir para cultuar a Deus de acordo com esta crença. Contudo, naquela época, a região do Oriente Médio era dominada por Roma. E Roma não via com bons olhos o cristianismo, porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador romano, a atribuir aos Césares a divindade. Por conta disso, eles foram perseguidos e eles se reuniam em lugares ocultos, fora da cidade. Dessa situação, de acordo com o nosso texto, surgiu o termo igreja, que vem do grego eklesia. Eklesia quer dizer chamados para fora. Contudo, a perseguição aos cristãos aumentou, mas ao invés dos cristãos diminuírem, eles foram aumentando, a tal ponto que em determinado momento, os cristãos já eram a maioria dentro do Império Romano. E nessa época, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império e todos eram membros de uma única igreja. E é por isso que ela era chamada católica. A palavra católica quer dizer universal. Como todos estavam unidos em torno de uma mesma igreja, o nome dela era católica. Era uma igreja para todos os cristãos. E como Roma tinha uma influência muito grande na época, o bispo, o superintendente, o supervisor, o cabeça da igreja de Roma. E por que eu falo da igreja de Roma? Porque haviam igrejas em outros lugares. Tinha igreja em Antioquia, tinha igreja em Esmirna, tinha igreja em Pérgamo. Só que o local mais importante era Roma. Então, o líder da igreja de Roma acabou se destacando em relação aos demais e teve, então, um título, que é o título de Papa, como nós conhecemos até hoje.
Quando os portugueses eles vieram colonizar o Brasil no ano de 1500, os portugueses eles eram católicos. O país Portugal é um país predominantemente católico. E os católicos vieram para o Brasil. E os jesuítas, que era um grupo católico, catequizaram os índios e forçaram os índios e os negros a adotarem o cristianismo, a serem cristãos. E o próprio cristianismo no Brasil foi a religião oficial do Império até a proclamação da República no ano de 1889. Bem perto dessa época, um pouco antes disso, perto da época do descobrimento, não da República, porque o descobrimento foi em 1500. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele se revoltou contra muitas coisas que ele julgava errado na Igreja Católica. Ele começou a estudar a Bíblia e começou a ver algumas coisas que ele achava que estavam erradas. Então ele tinha a vontade de reformar a igreja, de arrumar a igreja. A intenção dele não era de sair da igreja, mas era de reformar. Por isso, ele e os seus seguidores foram chamados de reformadores. Mas a igreja não aceitou as reformas. E eles acabaram saindo da igreja. E aí esse grupo, além de reformadores, foi conhecido também como protestantes. E o protestantismo se espalhou na Europa. Teve grande influência em países como Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha. E muitos acabaram abandonando o catolicismo e adotando esse novo modelo religioso. Durante o processo de colonização da América do Norte pelos europeus, a gente sabe que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra antes de ter a sua independência no 4 de julho. E os grupos ingleses que foram para esta nova colônia, eles eram na sua maioria puritanos, que é um grupo protestante, um grupo reformado. E eles tiveram grande influência nos Estados Unidos. As pessoas que colonizaram os Estados Unidos, os puritanos, eles eram muito sérios na sua experiência religiosa. A forma de organização do país e muitas das leis dos Estados Unidos, inclusive, refletem princípios de grupos protestantes específicos. A Igreja Batista, por exemplo, ela se gaba de uma provável influência na adoção de eleições democráticas para escolher os governantes do país. Mas vamos voltar para o Brasil. Após a transferência do governo português para o Brasil, embora o catolicismo continuasse sendo a religião oficial, outros grupos religiosos passaram a ser tolerados. Assim, imigrantes de países protestantes não precisavam renegar a sua fé para viver no Brasil. O protestantismo chegou ao Brasil de duas formas diferentes: através de imigração de pessoas protestantes e pela implantação de frentes missionárias. Ou seja, vieram muitos imigrantes protestantes para o Brasil. Nós temos aí um período grande de imigração, inclusive muitas igrejas protestantes que nós temos aqui no Brasil foi pelos imigrantes alemães. Nós temos em Minas mesmo muitos imigrantes alemães, especialmente na região leste de Minas, no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Mas voltando aqui à nossa história. Uma outra forma foram as missões. Muitos missionários foram enviados dos Estados Unidos para o Brasil. Inclusive, uma das igrejas que nós temos, a presbiteriana, ela veio do trabalho de um missionário norte-americano, que se chamava Simonton, Ashbel Green Simonton.
Eles foram entrando no Brasil, o protestantismo foi se popularizando, as pessoas olhavam os Estados Unidos como uma nação próspera, então tudo que vinha de lá era muito bem aceito, inclusive os missionários, com as suas igrejas, com seus hospitais, com as suas escolas, porque eles tinham assim, uma ênfase muito grande na religião com a educação. Inclusive, uma das universidades que nós temos no nosso país hoje, o Mackenzie, é fruto dessa conciliação, igreja e escola. Depois vieram outros grupos. Os primeiros que vieram para o Brasil, protestantes, foram os metodistas, os batistas, os presbiterianos, os luteranos e também os congregacionais. Depois começaram a vir as igrejas pentecostais, como, por exemplo, a Assembleia de Cristo, ou melhor, a Assembleia de Cristo, não, me desculpe, a Assembleia de Deus, e a Congregação Cristã no Brasil. Depois que o protestantismo brasileiro já estava assim, bem instalado no Brasil, muitos religiosos eles desejaram reorganizar a sua igreja. E aí começou a se criar vários movimentos. Aí surgiu, por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja de Deus no Brasil, e aí foi só criando movimentos, foi só criando igrejas evangélicas. Dali a pouco nós tínhamos a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e muitas outras. Hoje há uma infinidade de igrejas evangélicas no Brasil. É até complicado a gente dizer hoje que os protestantes são evangélicos, porque os evangélicos eles são tão diversos e eles fazem parte de tantos grupos que erroneamente nós achamos que todos os evangélicos eles são iguais. Na verdade, há muita diferença entre evangélico e evangélico, tá certo? Tá aí uma dica para vocês. Só que quando se estuda evangélicos, colocam todos no mesmo grupo. E é por isso que os evangélicos eles são considerados o segundo maior grupo do Brasil, correspondendo mais de 22% da população brasileira, e isso de acordo com o censo de 10 anos atrás. Agora aqui no quadro, nós temos as principais semelhanças e diferenças entre católicos e protestantes. Tanto católicos quanto protestantes, eles são monoteístas. Tanto católicos quanto protestantes, eles acreditam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Tanto católicos quanto protestantes acreditam na Bíblia. A diferença é que os católicos somam a autoridade da Bíblia à autoridade da Igreja. A Igreja traz a interpretação da Bíblia. Os protestantes eles acreditam na Bíblia como a regra de fé, como a única regra de fé e prática. Então, na verdade, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia ela está acima da Igreja. Os católicos, eles possuem um líder mundial. Nossa câmera aqui travou, mas eu acredito que vocês ficam com essa imagem congelada legal aí. O importante é que a nossa tela continue aí, né? Vamos seguir a aula. Já os protestantes, cada grupo de igreja possui o seu próprio líder. Os católicos, eles têm um ministro que se chama padre, e os evangélicos e os protestantes, o ministro ele é chamado de pastor ou reverendo. Os católicos eles acreditam na intercessão dos santos, que são pessoas boas, com referências de vida de santidade que já morreram e podem pedir a Deus em favor dos vivos. Os protestantes já entendem que cada pessoa é responsável diante de Deus, que cada um deve apresentar a sua oração. E através do perdão dos pecados, todos podem ser santos em vida, ou seja, não é santo só quem morreu. Santos são aqueles que são santificados por Deus. Os católicos, eles utilizam arte sacra, como esculturas. Agora, a maioria do grupo evangélico, a maioria, não utiliza a arte sacra, embora alguns a aceitem. Vamos então às nossas atividades. Agora vai ser atividade sem ver a
a minha conversa filmada, né? Não estou mais ao vivo, câmera congelada, mas o importante são as nossas respostas. Nós vamos ter que olhar esse gráfico não está assim, com uma visibilidade muito boa. Eu estou aqui com o próprio PET, a qualidade do PET. Esse gráfico, ele demonstra a porcentagem da população por grupos de religião no Brasil, tanto no ano 2000 quanto no ano de 2010. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar e vamos somar as porcentagens, e assim a gente responde todas as perguntas. A primeira delas, por exemplo, de acordo com o gráfico, qual a porcentagem de cristãos que vivem no Brasil? Você terá que usar seus conhecimentos matemáticos de somar. Então, olha só, eu já deixei aqui prontinho para a gente analisar. Estudar enunciado, gente, faz toda a diferença. De acordo com o gráfico, a porcentagem de cristão que vivem, não é que viviam. Então, já que está falando do que vivem, é algo presente. Se 2010 é uma situação muito mais presente do que 2000, eu vou me ater ao gráfico de 2010, tá certo? Para dizer quantos que vivem no Brasil. Católicos, 65% está aqui. Evangélicos, pentecostais ou neopentecostais, 13,4% está aqui. Evangélicos de missão. Quem que são os evangélicos de missão? Eu não falei para vocês dos missionários norte-americanos que vieram para o Brasil? Esses grupos são chamados evangélicos de missão, são aqueles reformadores clássicos, são aquele grupo que de fato são chamados de reformadores, que surgiram na época da Reforma. São os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os congregacionais. Esses correspondem, em 2010, a 4,1%. Evangélicos não determinados. Quem que são os evangélicos não determinados? 4,9%. São pessoas que dizem evangélicas, mas que não dizem qual é a sua denominação. Às vezes até falam, eu não tenho denominação, mas eu sou evangélico. Tá certo? Pentecostais e neopentecostais, os mais importantes pentecostais, nós temos aí a Assembleia de Deus, neopentecostais, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Internacional da Graça, e por aí vai. Se a gente soma todos esses, acredito que não faltou nenhum não, né? Olha lá, evangélicos de missão, tem que somar. Umbandistas não são cristãos, sem religião não são cristãos, espíritas não são cristãos, pelo menos a maioria não, outras religiosidades não. Nós vamos pegar então católico, evangélico, evangélico e evangélico, católico, evangélico, evangélico e evangélico, somamos tudo, 87,4%. Essa é a nossa resposta. Tá certo? Se vocês quiserem colocar mais completo e colocar aqui igual eu coloquei, vocês podem fazer. Agora, a letra B. A primeira pergunta é muito simples. Qual o maior grupo? Católicos ou evangélicos? Basta você olhar aqui que rapidinho você responde, não é verdade? Afinal de contas, se os católicos são 65%, significa que todas as outras religiões somadas vai chegar num total de 35%. Afinal de contas, vocês entendem de matemática. O gráfico, o total é 100. Se aqui eu já tenho 65, nas demais eu vou ter apenas 35%. Então, a primeira pergunta eu já respondi. O maior grupo é o católico. Mas eles estão me pedindo a porcentagem de católicos e a porcentagem de evangélicos. A de católico é fácil, está aqui 65%. A de evangélicos são 22,4%. Você tinha duas formas de chegar nesse resultado. Somando novamente os grupos evangélicos aqui, ou se não fazendo a conta. Lembra que deu 87,4 na primeira resposta? 87,4 menos 65 é igual a 22,4%. Letra C.
Entre 2000 e 2010, o percentual cristão no Brasil aumentou ou diminuiu? Pois bem, nós já falamos aqui que 87,4% é o atual. Nós temos que ver aqui se vai aumentar ou se vai diminuir. Se aqui tiver mais, diminuiu. Se aqui tiver menos, aumentou. Vamos ver, o nosso ponto padrão é 87,4. 73,7 mais 10,4, só aqui eu já tenho 84,1%. Então, só estou somando esses dois aqui, já deu 84%. Se eu pegar aqui mais 4,1% dos evangélicos de missão, eu tinha 84,1%, eu já fui para 88,2%. Se aqui eu já tenho 88,2% e aqui eu tenho 87%, significa que desse aqui para esse aqui diminuiu. Foi muito pouco, parece quase que manteve, né? Mas matemática é matemática, 1% a mais aumentou, 1% a menos diminuiu. Então a resposta é diminuiu. Agora, entre 2000 e 2010, o percentual de católicos aumentou ou diminuiu? E o de evangélicos? O de católicos diminuiu e o de evangélicos aumentou. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Olha só, os católicos eram 73,7% e eles foram para 65%. Houve uma queda brusca aí de praticamente, vamos lá, quase 10%, na verdade. Nós temos aí 8,7% de queda. Então, os católicos diminuíram bastante. E aí a gente nota que o crescimento, na verdade, o que aconteceu? Não houve um crescimento de cristãos, houve uma mudança de católicos para evangélicos. O número de cristãos quase que é o mesmo. O que mudou é que muitos católicos se tornaram evangélicos. Então, a resposta é: católicos diminuíram e evangélicos aumentaram. Letra E. Quais outros grupos são citados no gráfico, além de católicos e evangélicos? Vamos lá. Olha só, católicos e evangélicos a gente não vai considerar. Nós vamos considerar outras religiosidades, espíritas, sem religião, umbandistas e candomblecistas. Então, tá aqui a nossa resposta. Dá para você olhar aqui direitinho, né? Pode copiar, são apenas esses 4 grupos. E aí a gente vai para a nossa 6ª pergunta. Essa é uma pergunta pessoal. Eu vou dar uma resposta, você dá a sua, tá bom? E aí você coloca com as suas palavras. Se você pensar igual a mim, você pode. Se você quiser colocar só uma parte da minha resposta, você coloca só uma parte. Porque você, olha só, opinião pessoal, acha que outros grupos religiosos no Brasil são tão pequenos? Qual que foi a minha resposta? Por conta da influência cristã no Brasil desde a sua colonização e da influência cristã protestante no Brasil dos missionários norte-americanos. O que eu estou dizendo aqui? Quando o Brasil foi descoberto por católicos. E os católicos, eles colonizaram o Brasil, eles catequizaram os índios e até 1889 impôs-se a religião católica como uma religião do Império. Então isso dava muito pouca oportunidade para outros grupos. Contudo, o grupo cristão protestante encontrou uma oportunidade muito grande com a imigração. Os que vieram para o Brasil eram muitos protestantes, cristãos protestantes, e principalmente os missionários norte-americanos, que vieram colocando escolas, hospitais, mas todos eles com uma visão
protestante. Com isso, nós tínhamos já o catolicismo bem plantado, as religiões protestantes, que também eram cristãs, então o cristianismo no Brasil se tornou quase que integral. A oportunidade para outros grupos se tornou muito pequena. Está aqui a resposta para vocês, dei uma explicação que pode até completar, modificar a sua resposta. Número 7, letra G. Essa daqui também é pessoal. Indique com uma seta qual parte do gráfico reflete o seu posicionamento pessoal. Então vamos lá. Você vai vir aqui e colocar uma seta. Como eu sou presbiteriano, eu coloquei uma seta nos evangélicos de missão. Se você for presbiteriano, batista, metodista, você entra aqui. Se a sua igreja é uma igreja pentecostal ou neopentecostal, se você é da Assembleia e de tantas outras, se você é universal, se você é da Igreja Mundial, você vai colocar a sua setinha aqui no vermelho. Se você é espírita, cá no verde. Se você faz parte de uma outra religião que eu não citei aqui, você vai colocar aqui nesse amarelinho claro, quase um bege, outras religiosidades. Se você não tem religião nenhuma, você vai colocar nesse azul claro. E se você é católico, você pode escolher aqui a área que você quiser, neste azul. Não sei nem se isso é azul marinho, mas esse azul mais forte aqui, você vai colocar a sua setinha. Tá certo? Entenderam? Tranquilo? Uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima.